Nós continuamos na série de mensagens sobre o amor. Porque, como ensina a própria palavra de Deus, o amor é maior do que tudo. Então, nós precisamos nos direcionarmos a esse amor. Nós precisamos viver nisso que é o que de mais importante foi concedido por Deus: o amor. Mas como é que a gente vai viver no amor se nós não conhecermos o amor? Então, o objetivo da nossa série de mensagens sobre o amor é aprendermos sobre o amor, é conhecermos o amor e então vivermos nesse amor. Quem é o amor? Como é o amor? E também como não é o amor. Porque existe muita confusão sobre o que é o amor. O amor é confundido com romantismo, o amor é confundido com erotismo, com condescendência e muitas outras coisas que até têm o seu lugar no seu momento, mas que não são o amor. Às vezes a gente confunde expressões de amor com a própria essência do amor. Então, o que é o amor? E na prática, como amar? Jesus deixou bem claro o seguinte, João 13 registra: assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Veja que Jesus é muito específico, ele está dizendo: do mesmo jeito que eu amei vocês, deste mesmo jeito amem as pessoas. Do jeito que eu amo vocês, é assim que vocês devem amar. Então, se eu não conheço Jesus, eu posso até achar que eu amo como Jesus. Posso supor isso por algum entendimento que eu tenha. Mas a verdade é que como eu vou amar como Jesus, sem conhecer Jesus, sem saber como Jesus ama? Porque Jesus mesmo é a fonte do amor. Jesus é o referencial do amor. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje, nós vamos olhar para um determinado momento em que Jesus está não só amando, porque ele de fato está sempre fazendo isso, mas ele está expressamente sendo registrado ali como amando. Olha que interessante, nós vamos olhar aqui um registro que Marcos faz sobre um encontro que alguém, na verdade um homem muito rico, que procurou Jesus, ele vai e se joga diante de Jesus, e eu queria que a gente pudesse perceber como é que Jesus olha para ele, como é que Jesus interage com ele. O pressuposto para a gente entender tudo o que vai acontecer ali é esse. Marcos 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele com amor. Veja, esse não vai ser o primeiro versículo da narrativa, mas é o primeiro que eu resgato porque toda a narrativa depende desse pressuposto, de que Jesus está amando aquele homem. Então, tudo que Jesus vai dizer para aquele homem, tudo que Jesus vai fazer naquele momento, é Jesus amando. E se Jesus disse: como eu amei, amem, vamos ver Jesus amando na prática, para aprendermos como é o amor de Jesus, para amarmos como Jesus. Então está bem estabelecido esse pressuposto aqui, né? A interação que nós vamos ver a partir de agora é uma interação na qual Jesus está expressamente amando. E a primeira lição a aprendermos, olhando para Jesus, que está amando aquele homem que procura ele, é que o amor acolhe. Isso é fundamental do verdadeiro amor. O amor acolhe. Olha só, então, Marcos 10, versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu sempre gosto de imaginar a cena com o que o texto nos autoriza. Primeiro, Jesus está em trânsito, Jesus está caminhando, mas vem alguém correndo.
E esse alguém que está correndo se joga de joelho. Então eu queria que você pudesse ao menos imaginar como é que seria o tom de voz ofegante, a respiração acelerada, que está expressando o desespero que está lá dentro da alma de alguém que não se percebe salvo. Alguém que percebe que ainda tem um buraco aqui dentro, tem alguma coisa que falta aqui dentro, e ele em algum momento ouve falar sobre alguém que pode resolver isso, então lá vai ele correndo. Mas o texto está nos dizendo que Jesus está a caminho. Jesus não estava sentado, parado, relaxando, ele estava a caminho. Jesus está em missão, e é uma missão muito intensa, porque nessas últimas semanas Jesus vem percorrendo dezenas e dezenas e dezenas de quilômetros. Ele veio lá do norte da Galiléia, veio aqui para a Judéia, atravessou para o lado leste do Jordão, e agora ele vai fazer o percurso de volta em direção a Jerusalém. E bem, o que Jesus vai fazer em Jerusalém? É o último lugar que ele vai ir, você sabe o que é que acontece lá em Jerusalém. Então, Jesus está indo cumprir a missão mais importante de toda a história do universo. Jesus vai vencer definitivamente a morte. Ele está indo em direção ao seu sacrifício. Jesus está indo cumprir o amor ao entregar-se por mim, por você, por toda a humanidade. Existe algum compromisso que possa ser comparado em importância ao que Jesus está indo fazer em Jerusalém? O que você acha? Eu realmente não consigo imaginar nada que seja maior, mais importante do que o que Jesus está indo fazer, porque o que Jesus está indo fazer em Jerusalém vai mudar a história, vai abrir as portas da eternidade. Então não é que ele vai perder o prazo da declaração do imposto de renda, não é que ele vai chegar atrasado na consulta do médico, não é que ele vai perder o Enem. Não é qualquer outra coisa senão mudar absolutamente tudo. E lá está indo Jesus nesse percurso e alguém interrompe o percurso porque se joga na frente. E o que Jesus faz? Eu me coloco no lugar de Jesus. Gente, por absurdamente muito menos, eu já disse, senta lá, Cláudia. Por muito menos, eu já disse, agora não dá. Por infinitamente muito menos, eu disse, vai ter que esperar, porque isso que eu vou fazer é muito importante. E o que a gente aprende com Jesus é que se aquele não é importante, não valida o fato de eu querer considerar todos importantes. Isso que eu vou fazer é para muitos, isso que eu vou fazer é para todos. Mas se eu literalmente passei por cima daquele que estava ali na frente, isto não é amor. A gente pode chamar de um monte de outra coisa, organizar, justificar, dizer que isso é organização, customização do tempo, multiplicação de recursos, etc. e tal, mas não é amor, porque o amor acolhe. E o que a gente está vendo aqui, Marcos está dizendo, ponto-se Jesus a caminho. Então vê para onde que Jesus está indo, vê de onde que ele está vindo, para onde que ele está indo, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, e você pensa assim, tirem esse homem daí! Tirem esse homem daí! Tira ele da frente de Jesus, tira ele do caminho. Mas Jesus disse, como eu amei, amem. E o que nós estamos vendo Jesus fazer aqui? Acolher. Porque Jesus Jesus acolhe esse homem no mais importante percurso de todas, a etapa que está concluindo a sua missão, porque o amor acolhe, e não acolhe porque não tem mais nada importante para fazer. O amor acolhe em Jesus, porque é tão importante quanto todos. Uma boa avaliação para nós fazemos sobre o quanto e como nós amamos é se a nossa agenda para quando alguém demanda a nossa atenção. Quando alguém demanda algo que de fato nós poderíamos compartilhar e entregar.
se o trabalho profissional que exercemos, ou se o próprio ministério, porque muitas vezes eu considerei que o próprio ministério era justificativa para eu seguir em frente, eu tenho que pregar domingo. Se eu parar agora, eu vou pregar como domingo? Então, se o trabalho, se a profissão, se o ministério, se o lazer, se o descanso, se os projetos pessoais não podem parar, isso não é amor. Se não podem parar por pessoas que precisam da nossa atenção. A próxima lição é que o amor é missionário. E ser missionário é apresentar Jesus. Ser missionário, às vezes a gente pensa que é apresentar o plano de salvação, que ser missionário é ser vinculado oficialmente a alguma junta ou agência missionária. Não, ser missionário é se ver em missão. E qual é a missão? A missão é apresentar uma pessoa, a pessoa de Deus Filho, Jesus. Olha que interessante, esse homem vem correndo, se joga diante de Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Versículo 18, Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Numa primeira leitura, pode parecer que Jesus estaria dizendo que não é Deus, mas o texto não diz isso. Jesus quer que esse homem saiba com quem está falando. Uma vez eu vi um líder muçulmano usando esse texto para dizer que Jesus estava dizendo que ele não é Deus. O texto não está dizendo, Jesus não está negando o fato de que é Deus, de natureza divina, Deus Filho, Deus de Deus, aquele sobre quem João escreveu: no princípio era a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Então, esta palavra viva de Deus, que é Cristo, tornou-se carne e habitou entre nós, estava com Deus e era Deus. Então Jesus não está negando que é Deus. Mas por que Jesus faz essa instigação? Por que você me chama de bom, se ninguém é bom, a não ser um que é Deus? Jesus mesmo já havia referido a si como bom. Lá em João 10, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus não tem problema nenhum em saber que ele é bom, porque só Deus é bom, e ele é esse Deus Filho bom. Mas veja, a pergunta faz com que aquele homem reflita, dá oportunidade para aquele homem de saber, no bom sentido, você sabe com quem está falando? Quando a gente usa isso, né? Tipo, tu sabe com quem tu está falando? A gente sempre se justifica assim, ou como é ruim, né, quando tem alguma situação e a pessoa já vem, tu sabes com quem tu está falando? Só que Jesus aqui vem com você sabe com quem está falando? Do bem. Tipo, porque não adianta nada aquele homem ter alguma resposta teológica sobre como obter a salvação se ele não reconhecer com quem ele está falando. Porque Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não diz existe um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho. Então, é necessário que aquela pessoa, que todas as pessoas saibam quem é Jesus. Porque ao saber quem é Jesus, conhecerão o caminho que leva a gente para o lugar onde nossa alma anseia chegar, que é na vida eterna com o Senhor. Jesus veio justamente com esse propósito de revelar a si mesmo como este caminho divino para a presença eterna com Deus Pai, com o Espírito Santo, com Deus em toda a sua essência. Então essa primeira instigação que Jesus faz nessa conversa, antes de dar alguma outra resposta, é uma reflexão sobre si mesmo, sobre quem ele é. As pessoas elas têm muitas dúvidas teológicas, elas têm muitas dúvidas doutrinárias, têm muitas questões filosóficas da vida, e nesses anos todos que eu tenho como pastor, essas perguntas logo vêm, e eu sempre peço uma licença. A gente pode suspender um pouco essa questão
e continuarmos conhecendo Jesus? Não é que a pessoa goste sempre disso, mas ela diz, ok, vamos lá. E aí a gente continua compartilhando quem é Jesus. E é tão maravilhoso isso, que na outra semana ou na seguinte, a pessoa vem com respostas profundas sobre questões profundas da vida que o próprio Espírito do Senhor ensina a ela. Porque sem o Espírito Santo, eu posso botar ali 1 mais 1 é 2. Se é uma verdade espiritual, a pessoa não vai compreender. Agora, com o Espírito Santo, a coisa muda de figura, mas a pessoa não vai chegar no Espírito Santo sem conhecer Jesus. Então, em vez de Jesus falar aqui sobre o plano da salvação, Jesus diz, você sabe com quem você está falando? Porque isso é o fundamental, isso é o verdadeiramente missionário. Claro que tem momentos em que a gente vai sentar e vai conversar sobre questões filosóficas e fundamentais, doutrinas e teologias. Mas depois que a pessoa conhece Jesus, a coisa flui de um jeito totalmente diferente. Coisa que antes ela diria, não. Agora ela diz, mas claro, agora sim, agora faz todo sentido. Porque agora ela conhece Jesus. Então você pode apresentar a melhor teologia, a melhor doutrina, o melhor conhecimento bíblico e muitas outras coisas, mas se a pessoa não conhece Jesus, se ela não sabe de quem se trata, esse conhecimento não vai levar ela para onde a alma dela anseia ir, a presença eterna de Deus. Então, mais importante que conhecer a doutrina da salvação é conhecer o Salvador. E é por isso que Jesus começa por aí. Nós seguimos vendo Jesus amar para aprendermos com Ele e vemos então que o amor começa com o que se tem. Olha, quando eu entendi isso aqui, mudou a minha prática, mudou o meu tipo de relacionamento com as pessoas. O verdadeiro amor começa com o que se tem. Jesus tinha um método incrível de ensinar as pessoas, que não era negar, tipo assim, tu está errado, tu não sabe de nada, e arrancar a pessoa de uma realidade e levar ela para uma realidade totalmente desconhecida e dizer, é isso, não era aquilo. Jesus não fazia isso. Jesus, com todo respeito, com toda a gentileza, sem ser abrupto, ele tinha um método que quem me ajudou a entender isso, na verdade, foi numa conferência chamada Foco, que acontece de tempos em tempos lá na Igreja Batista de Alphaville. E o Dave Gibbons demonstrou na Bíblia o quanto Jesus fazia isso nas suas interações, que era um método espiral. Como é que era esse método espiral de Jesus? Alguém apresentava uma demanda para Jesus. Então Jesus não dizia isso não serve. Jesus pegava aquilo que era trazido e começava a partir do que a pessoa sabia, a partir do que a pessoa vivia, então a ampliar esse conhecimento, trazendo a pessoa, trazendo aquilo que a pessoa tinha para aquilo que realmente era necessário que ela tivesse e ainda não tinha. Olha que interessante. A palavra de Deus diz que os gentios, mesmo não tendo a lei, têm dentro de si um determinado entendimento sobre o que é certo e o que é errado, de maneira que quando fazem o que é certo e o que é errado, proporcionalmente, correspondentemente, a sua mente os acusa ou os absolve. Então, é o que talvez a gente possa conhecer como a moral natural, que está presente em todos os povos do mundo, em todas as épocas, povos que não se corresponderam, não tinham acesso uns aos outros, mas ainda assim, o que é certo, o que é adequado num determinado lugar do mundo, numa determinada época do mundo, também o é em outros lugares, em outras épocas, porque está impresso da parte de Deus no coração humano coisas fundamentais, como, por exemplo, Salomão reconheceu a semente da eternidade. O ser humano tem dentro de si a semente da eternidade. Então, essa semente da eternidade, ela começa a brotar, ela começa a germinar e a gente quer a vida eterna. Só que devido ao pecado,
nós tivemos todas as áreas da nossa vida depravadas, deturpadas. Então a gente tem essa força impulsionadora em direção à eternidade, mas a gente não sabe como chegar lá, a gente perdeu o acesso até lá. Outra coisa, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, muito do caráter de Deus, que a teologia vai chamar de também atributos comunicáveis de Deus, coisas que Ele comunica de si a nós e espera que a gente reproduza, como, por exemplo, o amor, como, por exemplo, o relacionamento com Ele. Então, nós temos dentro de nós uma força impulsionadora na direção que deveria ser na direção de Deus, amar a Ele acima de todas as coisas, só a Ele prestarmos culto, só adorarmos a Ele. Então está aqui dentro de cada ser humano essa força impulsionadora de expressão de amor em adoração. Mas devido ao pecado, a gente não direciona o amor em adoração a Deus, porque a gente perdeu o rumo, a gente não sabe como fazer isso. E é por isso então que o ser humano passou a criar imagens de escultura e literalmente dizer: estes são os deuses que têm ajudado você. Se proste diante dessa imagem, se proste diante dessa escultura. Porque essa força impulsionadora, ela precisa sair de nós. Mas como as pessoas não sabem como jogar para Deus isso, elas vão criando várias e várias e várias direções, e elas têm que entregar. Então, quando alguém se colocava diante de Jesus com essa força impulsionadora, Jesus não dizia: tu está errado. Jesus pegava essa força impulsionadora e trazia para fora, e nessa espiral, nessa conversa de pergunta vem, pergunta vai, ajudar a pessoa a canalizar a direção certa daquilo que tinha lá dentro como semente. É o trazer para fora, né? Alguma coisa do filósofo grego mais próxima disso seria a tal da maiêutica. Não sei se você lembra desse estudo, né? Do literalmente tirar lá de dentro do ser humano, e a gente vê Jesus fazendo isso. Quer ver? Quando o homem pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Daí Jesus começa com a espiral. Você sabe com quem está falando? E daqui a pouco Jesus diz: você conhece os mandamentos. Olha aqui no versículo 19. Você conhece os mandamentos. Ou seja, o homem faz uma pergunta para Jesus. Jesus vai lá no que aquele homem tem, porque o amor começa com o que se tem. E começa a puxar: você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. De novo, Jesus não está dizendo que se o homem fizer isso, ele terá a vida eterna. O que Jesus está fazendo aqui? Começando com o que o homem tinha. Você conhece os mandamentos. Jesus, como sempre fazia, começava com o ponto em que a pessoa estava, construindo a partir do que a pessoa tinha, respeitando a história de vida daquela pessoa, respeitando a busca daquela pessoa. Jesus, que sabe de todas as coisas, sabia que a vida deste homem era uma vida religiosa, de alguém que procurava observar os preceitos da lei registrada nas Escrituras. E aí nós vemos então no versículo 20, então o homem respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então Jesus vai lá para onde aquele homem está, que é tudo que aquele homem tinha. Aquilo que era importante para aquele homem, mas que no final das contas não era nada. Para um homem nessa situação aqui, nessa posição, a religiosidade era algo fundamental. Então, quando ele chega correndo dizendo: o que eu preciso? Jesus diz: o que tu tem? E o homem diz: eu tenho isso. Só que o fato daquele homem estar esbaforido, vindo correndo, se jogar diante de Jesus, o que mostra para nós? Que aquilo que o homem tem não é suficiente, porque se fosse, ele não estava naquela situação desesperada. Se o que ele tivesse fosse suficiente, não era ali que ele estaria prostrado dizendo: o que me falta ainda? Nós estamos lendo o relato em Marcos, né? Mateus nos informa que este homem era jovem. E Lucas nos informa que este homem era importante, que ele tinha uma posição social destacada.
E tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas nos contam que ele era jovem. Desculpa, que ele era muito rico. Então, vamos dar uma olhada no perfil dessa pessoa, vamos dar uma stalkeada nele agora? Olha só, é um homem, isso já é um grande benefício nesse contexto histórico-social. É jovem, tem toda uma vida pela frente ainda, mas ele não vai precisar se esforçar tanto, porque jovem ele já é rico. A Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. Não é que ele começou tarde no Bitcoin e comprou lá 0,00 alguma de Bitcoin. Esse cara tem muito dinheiro, jovem, e já tem uma posição no qual ele é respeitado. Ele já tem uma posição importante, ele já é, entre aspas, alguém na sociedade. Não é um sonho. Não é um sonho. Imagina assim, ó, com menos de 40 anos, você já tem a sua conta bancária ok, resolvida. Você tem o que você quer ter. Você é alguém que é respeitado, você tem posição. Você pode de fato dizer, você sabe com quem está falando? Tem toda uma vida pela frente. Pensa, esse cara aí, esse cara devia ter, se fosse hoje, muitos seguidores. Né? Imagina quantos seguidores ele não deveria ter. Porque esse cara aqui, ele era um influencer. Eu acho que ele era um influencer porque Lucas diz que ele tinha essa posição de destaque, que era uma posição de influência. Então ele era um influencer do seu tempo. Então esse influencer, né, se fosse hoje, quantos seguidores deveria ter no Insta? Quantos seguidores, quantos inscritos deveriam ter no seu canal do YouTube? Cara, ele tinha tudo o que a gente quer ter em geral, que é uma segurança financeira, que é o respeito das pessoas, que é ter o acesso que determinadas posições dão, e a juventude. Porque às vezes até a gente consegue adquirir as coisas, mas a gente olha lá, já estou com 70 anos de idade, né? E agora que eu já sei como viver a vida, minha vida já está acabando. Então pensa no que esse cara tem. E Jesus, nessa espiral, vai fazendo o scan com o que ele tem. Mas a situação dele mostra que aquilo não é suficiente, ele sabe disso, porque a alma dele continua angustiada. De noite, quando ele vai dormir, ele pode até pensar quantas dracmas ele tem, quantos camelos ele tem, quantas terras ele tem. Ele pode até pensar com quantas pessoas importantes ele conversou durante o dia, mas aquilo está lá dentro. E quando tudo aqui acabar, de que vai ter adiantado isso? Para onde eu vou depois? Qual é o sentido disso tudo? E por que mesmo com tudo isso, ainda aqui dentro, parece que falta alguma coisa? Então, a resposta que ele traz é: eu já tenho feito tudo isso. Mas a gente fica percebendo que isso não é o suficiente. Ao começar com o que aquele homem tinha, Jesus deixa ainda mais claro de que era muito, mas não era o suficiente. E é nesse ponto que isso vai ficar ainda mais claro, porque nós vamos ver que é necessário escolher o seu amor número 1. É necessário escolher o seu primeiro e maior amor. Chegamos no versículo 21. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Aqui, finalmente, Jesus dá a resposta sobre como aquele homem pode ter a vida eterna. E não se engane numa leitura rápida do texto, pensando que ele vai ter a vida eterna, vendendo tudo que ele tem e distribuindo aos pobres. Essa não é a resposta. A resposta é: venha e siga-me. Mas por que então Jesus diz: você conhece os mandamentos?
e você tem que vender tudo que você tem e distribuir aos pobres. E depois venha e siga-me. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está nessa espiral, chegando num ponto agora que está mostrando para esse cara, está deixando evidente naquela conversa na qual Jesus está amando o tempo todo, qual é o obstáculo para que ele possa ser salvo. Qual é o meio de salvação? Recebemos pela graça, por meio da fé, que nos leva a seguirmos Jesus. É isso. Então, se aquele cara tivesse perguntado, chegado assim, mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus tivesse dito, siga-me, Jesus teria sido curto, grosso, direto e claro. Essa é a resposta, siga-me. Esta é a resposta para como obtenho a vida eterna. Então eu só vou seguir alguém que eu creio que está indo na direção certa, porque se eu não creio que a pessoa está indo na direção certa, eu não vou segui-la. Então este ato de seguir é o ato de fé que permite que recebamos a salvação. Só que Jesus, naquela espiral, começa a mostrar que tem uma parede aqui, uma parede dupla. E essa parede dupla é a insuficiência da religião que não leva para a salvação, mas também é o excesso dos bens que demonstram que aquele homem ama mais as coisas desse mundo do que Jesus. E Jesus, amando esse homem, de certa maneira está dizendo, olha, existe um obstáculo muito grande aqui. O que você quer, o que sua alma anseia, eu tenho para você. Só que existe um obstáculo entre você e eu. E esse obstáculo é o que você tem amado como primeiro lugar na sua vida. Para onde você tem direcionado o seu amor na sua vida como prioridade é um obstáculo para que você chegue em mim e então me siga. Então, nem observar os mandamentos e nem vender tudo e dar tudo aos pobres podia trazer salvação para aquele homem ou para qualquer pessoa. Porque a salvação é pela graça, por meio da fé que nos leva a seguir Jesus. Jesus então está enfatizando que amores esse homem tem, que são maiores na vida dele e que então são esta barreira. Enquanto nós amarmos mais as coisas e mais outras pessoas do que a Jesus, nós não podemos seguir Ele. Se Jesus não for o nosso primeiro amor, é porque não chegamos lá ainda, mesmo que já tenhamos chegado lá, aqui nesta vida, em muitas áreas. Jesus mesmo disse, lá em Mateus, quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Olha só, Jesus não está dizendo que quem ama mãe, quem ama pai, quem ama filho, quem ama filha, não é digno dele. Jesus não está dizendo isso, porque ele quer que a gente ame pai, mãe, filhos, irmãos, amigos, ele quer que a gente ame. O que ele está dizendo? Quem ama mais as outras pessoas do que a mim, não é digno de mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que a vida com Jesus, ela não se compra. Mas você não desfruta dessa vida com primeiros amores outros. Então, se por um lado eu não posso entregar para Jesus nada, porque eu não posso comprar a salvação, também é verdade que eu não posso simplesmente acrescentar Jesus nas minhas riquezas. A riqueza da minha religiosidade, a riqueza do meu patrimônio, a riqueza dos meus prazeres, a riqueza dos meus projetos pessoais, a riqueza das minhas vontades. Então, achei uma pepita de ouro que vale mais. Então eu quero essa. Ou Jesus é a nossa riqueza, ou ele não é a nossa riqueza. E Jesus
está deixando muito claro para aquele homem que os amores que ele tem, seja pela religião e se mostraram insuficientes, ou seja pelos bens que se mostraram obstáculos, obstantes, os amores número 1 na vida daquele homem são um obstáculo para que aquele homem de fato siga Jesus. E a grande verdade é que muitas pessoas hoje pensam que seguem Jesus, mas não seguem. Porque Jesus não é verdadeiramente seguido sendo um acréscimo na vida de alguém. Ou Jesus é tudo, ou ele não é nada na vida de ninguém. Na vida de alguém. Aquele homem tinha amores que ele retinha, que impediam ele de tomar a sua cruz e de seguir Jesus. E mesmo Jesus amando ele, não perca isso, né? Jesus olhando para ele com amor, mesmo Jesus amando ele, ele precisava fazer uma escolha sobre se ele retribuiria esse amor ou se ele entregaria o que sobrasse do amor aos bens, o amor à religião, o amor à posição, o amor a qualquer outra coisa. Então Jesus seria só mais um no meio de tudo isso. Então, quero deixar claro, não é que todo mundo tem que vender tudo que tem e distribuir aos pobres, mas todo mundo tem que abrir mão do seu primeiro amor se ele não for Jesus. Percebe? O problema deste homem, na espiral específica daquele homem, nós vemos que os bens são um obstáculo. Talvez não seja o seu, talvez não seja o meu, não era o de outras pessoas, como, por exemplo, aquele homem que procura Jesus na história conhecida como a parábola do bom samaritano, que Jesus faz uma outra espiral com ele, para chegar lá na ponta e dizer, faz você. Então, o problema desse cara aqui, era que o que ele tinha nesse mundo, era o seu primeiro amor. E por fim, há mais uma lição nesta passagem. Eu tinha dito, né, que entender o começar com o que se tem, né, como que isso mudou a minha vida em relação ao que eu faço com as pessoas, né? Então, eu sempre fui um cara muito assim, daqui ou dali, é ou não é, preto no branco. Então, quando alguém vinha com uma coisa muito doutrinariamente errado, eu já dava um jeito de, mesmo polidamente, dizer isso não serve. O que serve é Jesus. Quando eu entendi isso, né, lá com aquele insight que o David Gibbons trouxe, entendendo que Jesus começa com o que a pessoa tem, para então chegar num ponto que a pessoa precisa fazer uma escolha, que é, né, o amor chega nesse ponto de que é necessário escolher, mas começando. Então, exemplo, hoje quando alguém, ou melhor dizendo, antes, quando alguém me procurava dizendo o seguinte, olha, eu trabalho com pedras que têm energia e eu passo a pedra na pessoa, a energia da pedra para a pessoa e tal, como é que eu fazia antes? Não, isso é uma pedra. Quem tem energia é Jesus. Agora, como é que Jesus faria essa espiral com a pessoa? Que é o que eu procuro fazer hoje, né? Então, eu reconheço que tem energia na pedra e não é mentira. Porque existe energia no universo inteiro. Mesmo na matéria parada, você pega uma matéria assim, está vendo, não vê movimento nenhum, tem átomos ali, tem elétrons que estão freneticamente girando ali, tem todo um movimento, tem toda uma energia nas coisas. Então, eu digo, é verdade, tem energia nas pedras, tem energia nas coisas, mas você não gostaria de conhecer a fonte de toda a energia? Porque Jesus é a fonte de toda a energia, você crê nisso, não crê? Eu creio que Jesus é a fonte de toda a energia, então eu começo com a pedra, mas eu vou falar sobre a rocha, no final das contas. Na rocha viva, que é Cristo. Já fui procurado por mais de uma pessoa, porque às vezes os coachings dizem, né, você precisa de uma direção assim, assim, assado, espiritualmente você precisa de um guru. Então, já fui procurado por mais de uma pessoa que ouviu falar de mim por algum sentido, alguma situação e tal, e a pessoa diz assim, olha, eu preciso de um guru espiritual. E antes eu diria, você não precisa de guru espiritual, você precisa de Jesus. Mas não é o que Jesus faria, Jesus começa com o que a pessoa tem. E aí hoje eu entendo, quando a pessoa me procura e diz, eu preciso de um líder espiritual, eu preciso de um guru. E eu disse, legal. O meu é fantástico. Quero te apresentar o meu guru espiritual. Quem é o nosso guru?
É Jesus que nos dirige através do Espírito Santo. Então você começa com o que você tem. Só que chega um ponto em que, se a pessoa insistir na pedra, se ela insistir no guru humano, se ela insistir naquilo, vai ser um problema. Porque aquilo precisa ajudar ela a chegar nessa escolha, e então nessa escolha ela precisa estar disposta a abrir mão de tudo isso para pegar Jesus. E aí chegamos nesse último ponto, que é o amor deixa ir. O amor deixa ir. Gente do céu, isso também mudou a minha vida, porque eu me achava responsável por cada pessoa que se tornava membro da comunhão, e quando ela ia embora, se ela fosse embora, para mim isso era o fim da picada, porque eu pensava, fiz alguma coisa errada, ou então não deveria ter sido tão direto, ou deveria ter, não sei, não podemos perder essa pessoa. Hoje eu entendo que não. O verdadeiro amor deixa ir. Lembra? Jesus disse que nós devemos amar como ele amou. E o que nós vamos ver ele amando esse jovem é deixando esse jovem ir. Marcos 10, 22. Ele, porém, o jovem, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então lembra? Jesus disse, o que tu precisa, eu tenho. Só que o que tu tem é um obstáculo. Só que esse obstáculo, que era o amor número 1 desta pessoa, que eram os bens materiais, era um amor tão profundo, tão enraizado, que ele disse, não, eu não posso entregar esse amor para poder ter esse amor de Jesus. Não. Então esse homem fica triste e vai embora. E duas coisas ficam claras aqui. Primeiro, então, que o maior amor daquele homem eram as coisas desse mundo. Mas a segunda coisa que fica muito clara é que Jesus, mesmo amando ele, deixa ele ir. Jesus não correu atrás desse homem. Jesus não implorou para ele mudar de ideia. Jesus não negociou o amor, Jesus não barateou a mensagem do reino. Jesus não deixou de apresentar a verdade de que para que aquele homem pudesse seguir Jesus, então ele precisava fazer de Jesus o seu primeiro e o seu maior amor. Jesus não alterou, não adaptou o evangelho para impedir a tristeza daquele homem. Uma vez que aquele homem sabia agora a verdade, ele chegou no topo da resposta, você precisa me seguir, e para isso você precisa abrir mão de coisas que impedem você de me seguir. Esse homem tem a verdade, agora o que aquele homem vai fazer com a verdade é responsabilidade dele. Jesus não vai se adequar, se moldar, se diminuir mais do que ele já fez, que é se diminuir de toda a sua divindade para morrer por aquele homem, para morrer por toda a humanidade. Mas Jesus não vai diminuir o seu caráter, Jesus não vai adaptar a sua verdade, ele vai deixar aquele homem ir. Porque nós vivemos hoje esse período assim, em que as pessoas, elas não querem ser confrontadas com a realidade. Nós vemos aqui que Jesus falou a verdade para aquele homem, e Jesus não aceitou que aquilo que aquele homem queria determinasse o que Jesus tinha para oferecer. Jesus apresentou para aquele homem as coisas como elas são, e não como aquele homem queria que as coisas fossem. E o que nós temos percebido é que as pessoas, elas entendem as coisas do jeito que são, do jeito que gostariam que fosse, e quando é pregado algo diferente, as pessoas se recolhem. E o que nós temos entendido, que nós amamos as pessoas quando nós deixamos elas se recolher, quando nós deixamos ela ir, porque Jesus deixa a pessoa ir. Desejo eu que esse homem aqui em algum momento tenha feito essa renúncia de amores ilegítimos em primeiro lugar e tenha podido voltar a seguir Jesus. O texto não diz que ele fez e não diz nem que ele não fez depois. Então, quem sabe a gente vai encontrar esse cara aqui, ele vai contar para nós aquilo que Jesus falou numa parábola, Porque o reino de Deus é como alguém que encontra um campo, encontra nesse campo um tesouro, vai lá, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele sabe que aquele tesouro que tem ali vale mais do que tudo que ele tinha.
Quem sabe o quanto dessa passagem Jesus estava trazendo em relação a esse homem aqui, mas isso é só uma possibilidade, não estou pregando, afirmando esta verdade. O que eu quero enfatizar aqui nesse finalzinho de mensagem é que o amor deixa ir. E às vezes o que eu tenho visto são os crentes dizerem assim: ah, mas olha, ele foi atrás da ovelha que se extraviou. Aquele texto, aquele ensinamento é um ensinamento soteriológico, tem a ver com salvação, de dizer que as pessoas que já estavam salvas e guardadas e garantidas, então precisam ter a compreensão de que o Senhor ainda tem uma missão com aqueles que não estão salvos, com aquela ovelha que ainda não está salva e Ele vai trazer. Não é deixar tudo para trás por causa de alguém que está contrariado, de alguém que quer que as coisas sejam de um jeito que não são de acordo com a palavra. Então, o verdadeiro amor deixa ir. Agora, deixa eu falar uma coisa bem clara. Isso não significa que você tem autorização agora para abandonar as pessoas. Abandonar é diferente de deixar ir, concorda? Deixar ir é entender. Isso é uma decisão da pessoa. Eu vou respeitar. Eu vou me entristecer de vê-la indo, mas eu deixo ela ir. Isso é diferente de ser indiferente, de não se importar, ou mesmo de abandonar ou de expulsar. Porque o verdadeiro amor não é indiferente, não expulsa, não abandona, mas deixa ir. Eu não posso decidir por você. A decisão é sua. Você não pode decidir por mim. A decisão é minha. E amando então verdadeiramente aquele homem, Jesus apresenta as coisas como elas são. Traz ele para um ponto que ele precisa escolher. E quando o homem escolhe outros amores como o primeiro, então Jesus o deixa ir. Mas olha o que Jesus diz na sequência. Agora quem vai nos ajudar é Lucas 18, 24. Jesus, vendo-o triste, assim disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. A uma primeira vista pode parecer que Jesus está só falando de questões financeiras aqui. Não. Jesus está dando um exemplo de pessoas que têm muitas riquezas, porque provavelmente amam muito essas riquezas e amam em primeiro lugar e mais do que tudo essas riquezas, e por isso elas não estão dispostas a amarem ainda mais o Senhor. Porque o amor número 1 são as riquezas. Mas a gente poderia fazer uma paráfrase livre aqui, e como se Jesus estivesse dizendo: olha, como é difícil para pessoas que direcionam o seu amor prioritário, o seu amor número 1, com intensidade para as coisas desse mundo. Como é difícil que elas consigam vir até mim para então me seguirem e receberem as riquezas que existem no reino de Deus. Jesus já havia dito, Mateus 6, 21, último versículo de hoje: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração de Jesus estava com aquele homem, porque o tesouro do Senhor, a criação do Senhor que reflete sua imagem e semelhança, que Ele fez tão cuidadosamente, se corrompeu. Então o Senhor veio a esse mundo onde está o seu tesouro, a sua criação, feita com tanta perfeição, divinamente construída pelo Senhor, e Ele está diante de alguém para quem Ele deu o seu coração. Só que aquela pessoa não tem o seu tesouro no Senhor. O seu tesouro estava na sua religião, estava nos seus bens, nas coisas desse mundo. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E nós chegamos até esse ponto. E eu quero então reafirmar que o amor de Jesus, que é o amor que devemos ter, acolhe, é missionário, começa com o que se tem, deixa ir, mas impõe uma escolha sobre qual é o primeiro e maior amor. Sabe, Jesus disse que no final de tudo, tem pessoas que vão dizer: Senhor, Senhor, nós fizemos essas coisas, então, no teu nome. E Jesus vai dizer: mas eu não conheço vocês. Mas Senhor, olha o que nós fizemos no teu nome. Eu não conheço vocês. E essas pessoas não poderão entrar naquele homem, naquele lugar em que aquele homem estava tão desesperado para ir, que é a vida eterna. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos nos iludir. Se hoje, nesse exato momento,
tem qualquer coisa como primeiro amor em nossa vida que não seja Jesus, existe o risco gigantesco de sermos as pessoas que dirão: Senhor, Senhor, a gente fez, a gente estava lá, a gente estava no meio da coisa, a gente viu as coisas acontecendo. Jesus vai dizer: não conheço vocês. Por causa destes obstáculos, por causa de coisas e pessoas que nós entregamos o nosso amor como primeiro. Veja, eu não estou dizendo para você vender seus bitcoins, para você esvaziar sua conta no banco, para você vender o seu carro, ir na Praça Dante e jogar o dinheiro para cima. Não, não estou dizendo para você fazer isso. Eu não estou nem dizendo que você não pode acumular bens e patrimônios. A questão é por que você fazer isso? Por que você está fazendo isso? Que lugar isso ocupa no seu coração? Jamais estaria dizendo aqui para você abandonar sua família de jeito nenhum, porque a própria palavra de Deus diz que quem abandona um familiar é pior do que um descrente. Pior do que um descrente. Mas o que eu estou dizendo aqui é que lugar que seu marido tem na sua vida, que lugar que a sua esposa tem na sua vida, que lugar que seus filhos têm na sua vida. Não coloque ninguém no número 1 que não seja a pessoa de Jesus. Porque Jesus, ainda que amando, pode até ver a gente com tristeza, se afastando longe, não chegando lá, porque Ele nunca vai deixar de nos amar. Mas Ele não vai abrir a porta e dizer: entra por aqui com teus outros amores, como número 1. Ele não vai fazer isso. Ele vai ver a gente insuficiente, tristes, incompletos, mas Ele não vai tomar uma decisão no nosso lugar. Ou Jesus é tudo para nós, ou não é nada para nós. É assim que Ele vê, é assim que Ele trata. Ele começa com o que a gente tem, Ele começa com todo respeito, Ele continua amando o tempo todo, mas não use o amor de Jesus para dizer: Ele me aceita do jeito que é. Não, Ele aceita você do jeito que você está, no ponto em que você está. E aí lá vem, hoje, o Espírito Santo nessa hermenêutica, nos ajudando a compreender as coisas. Só que chega aqui, você tem que fazer avaliação. Chega aqui, você tem que tomar uma decisão. E jamais queremos ser uma igreja que vai ocultar isso e vai dizer assim: viva do jeito que você quiser, faça o que você quiser, você tem Jesus. Se Jesus não ama desse jeito. Não é assim que Jesus faz. Seguir Jesus é algo muito sério. Qual é a sua riqueza? São os bens materiais? São os prazeres da carne? Quais são suas riquezas? Um relacionamento com alguém que você tem, que você idolatra aquele filho, você idolatra aquela filha, idolatra os seus pais, ou alguém que você não tem, mas você quer ter? Qual é a sua riqueza? O que hoje tem o número 1? O conforto, o lazer, o trabalho, o ministério. Nada pode estar em lugar de Jesus. Que a sua riqueza, meu irmão, seja Jesus. Que a sua riqueza, minha irmã, seja Jesus. Que o seu tesouro seja Jesus. Que o seu amor seja Jesus. E nesta mensagem de hoje, saiba, eu não estou aqui para acusar e para dizer que Jesus não é o seu primeiro amor, mas com toda a seriedade, eu quero dizer que, mesmo que a gente se entristeça, Jesus não vai dizer: não, faz de conta que eu não disse nada, eu quero ver um sorriso nesse rosto lindo vencedor, vive do jeito que você quer, te entrega do jeito que tu quer, que vai dar tudo certo. Não, não é assim. Então, se não é assim, a gente precisa tratar isso com a seriedade que é. Então, tanto avalie a si mesmo. Avalie se tem alguma coisa ocupando o lugar número 1 na sua vida que não seja Jesus. E que Jesus seja o número 1 na sua vida. Mas também use desse amor com as pessoas ao seu redor. Acolha as pessoas. E que a sua interação número 1 com ela seja missionária. Ou seja, esse meu amigo, esse meu colega, ele não conhece Jesus. Esse é o seu objetivo, porque o amor é missionário. Mas vamos dizer que é seu irmão em Cristo, que é sua irmã em Cristo. Então já está salvo, ok, mas não está vivendo com Jesus, então vai lá lembrar para essa pessoa quem é Jesus, vai lembrar ela, encorajar ela sobre a importância de ter um relacionamento com Jesus. E sempre que possível, começando com o que a pessoa tem, com o que ela está vivendo, com todo respeito, ajuda a pessoa a entender o que é o primeiro amor na vida dela. E ajuda ela a tomar uma decisão, encorajando ela, pelo seu próprio exemplo de vida, colocando Jesus em primeiro lugar. Agora, se a pessoa não quer,
deixa ir. E eu estou com muito medo que alguém entenda errado aqui e comece a abandonar pessoas. Jamais. Mas deixe ir no sentido de que você não vai poder decidir por ela. Você continua amando, você continua aberto, você continua disposto, você continua disposta. Mas você deixa ir, no sentido de entender que aquela pessoa em algum momento precisa tomar uma decisão. E se você é a pessoa que ainda não tomou uma decisão, você não precisa ir. Se coloque de joelhos diante de Jesus e não saia mais da presença dele. Aquele jovem chegou e se colocou de joelhos, mas se levantou e usou os seus lindos joelhinhos para ir na direção contrária. Que você só vá na direção de Jesus a partir de hoje, amém? Senhor, nós queremos te agradecer por nos dar todo o amor que nós precisamos para vivermos e todo o amor que nós precisamos repartir. Nós queremos aprender com o teu amor. Espírito Santo de Deus, hoje nós vimos Deus Filho amando aquele jovem. E nós temos tantas coisas a aprender com o amor de Jesus, que esse texto da palavra continue falando aos nossos corações. Senhor, abre os nossos olhos sobre os nossos primeiros amores. Senhor, se tem alguma coisa que nós estamos colocando em primeiro lugar, nos perdoa, nos leva ao arrependimento, Senhor. Que Tu sejas o nosso universo, precioso Jesus, sejas o centro da nossa vida, seja a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria, e nos ajuda a ajudarmos aos outros ao nosso redor. Senhor Jesus, riqueza compartilhada dos céus, que abriu a eternidade para nós. Nós não temos palavras para te agradecer, Tu estás acima de toda expressão de louvor. Mas aviva esta Tua igreja com o Teu amor. Leva-nos cada vez mais para a Tua presença. E leva-nos a levarmos cada vez mais pessoas juntos, como sacerdotes que somos, desse Senhor tão maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos encerrar esta celebração aqui, declarando: precioso Jesus. Só não quero que você lute sozinho alguma necessidade que você tem. Está aparecendo aí o meu contato e o contato do pastor Josiel, pastor Felipe ainda está de férias. Se você quer entender melhor algo que eu disse, se você quer começar um processo de estudo bíblico, de discipulado, você quer entender melhor, ou alguma coisa que eu falei você não concorda, me manda um WhatsApp, 999075685. Se você precisa de uma ajuda na caminhada, a igreja tem um pastor para cuidar do pastoral, pastor Josiel, 98120 4503. Nós estamos à sua disposição. Vamos nos colocar em pé e falarmos que contemplamos a obra de Cristo na cruz, pagando o nosso preço. Sabe aquilo que Jesus estava indo fazer em Jerusalém? O jovem vem, se coloca de joelho diante de Jesus, Jesus para, acolhe aquele jovem, mas Jesus segue. Ele segue, vai para Jerusalém e vai para a cruz. E lá ele demonstra que a sua vida tem valor. Porque se não tivesse, ele não teria feito isso. O seu valor, o meu valor, não está em nós mesmos afetados pelo pecado, mas o que o Senhor faz é resgatar o valor que Ele nos deu quando nos criou, nos dando sua imagem e semelhança. Então, há valor em você atribuído pelo próprio Deus, que quando você contemplar a obra de Cristo na cruz, você entenda que ali está o que você precisa, que ali está o seu tesouro, que ali está o seu tudo, e que você o adore. Ao contemplar tua obra na cruz, tanto amor derramado e tudo por mim, com gratidão me achego a ti, pois só tenho minha vida pra te ofertar. Não sei como expressar-me ante tua formosura, rodeada de glória e poder. Necessito dizer-te o que sinto agora. Me achego a ti
no santo lugar. Precioso Jesus, meu Redentor, amado Senhor, Tu és tudo para mim. Te adorarei cada dia da minha vida. Não posso viver se não estás junto a mim. Ao contemplar Tua obra na cruz, tanto amor derramado e tudo por mim. Com gratidão me achego a Ti, pois só tenho minha vida pra Te ofertar. Não sei como expressar-me ante Tua formosura, rodeada de glória e poder. Necessito dizer-te o que sinto agora. Me achego a Ti no santo lugar. Precioso Jesus, meu Redentor, amado Senhor, Tu és tudo para mim. Te adorarei cada dia da minha vida. Não posso viver se não estás junto a mim. Precioso Jesus, meu Redentor, amado Senhor, Tu és tudo para mim. Te adorarei cada dia da minha vida. Não posso viver se não estás junto a mim. Amém? Vá na graça e na paz do Senhor Jesus. Bênção sobre sua vida. Amém. Aham.